Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxar e vamos sentir que a luz divina está em nós. Pés separados no chão. Entrelace as mãos encostando os polegares. Vamos ler o livro Mistérios Desvelados, Ensinamentos de Saint Germain. Provas vos foram exibidas que somos nós realmente, que governamos a riqueza do mundo e a empregamos apenas para experimentar a força da alma do indivíduo. É sempre um crédito concedido àqueles que deveriam ser bastante fortes para empregá-lo construtivamente. Poucos, bem poucos realmente, passam por esse teste diante da tentação existente à larga hoje em dia no mundo. Se quiséssemos, poderíamos elevar mais humilde dos filhos de Deus, que estivesse suficientemente preparado à riqueza, ao poder e à proeminência. Se acaso, assim procedendo, muitos outros pudessem receber auxílio. Depois de examinar outros vasos repletos de joias, voltamos ao salão do conselho. Olhando para a porta pela qual havíamos penetrado nesse salão, pela primeira vez vi meus entes queridos, Lotus e nosso filho, aos cuidados de um dos mestres ascensionados, e Saint Germain disse ser conhecido como Amém. Depois de trocarmos cumprimentos, fomos levados a nos sentar diante do painel da parede leste. Em grupos de 3 a 12, vieram-nos abençoados seres da hóstia ascensionada em número de 70, que também se sentaram. Grande quietude caiu sobre toda a assembleia e por alguns momentos fez-se silêncio e ansiosa expectativa. Uma bola de suave luz branca começou a se formar na frente do painel, aumentando rapidamente o brilho e tamanho até tornar-se um oval de pelo menos 2 metros de altura. Como que nascido da própria luz, surgiu um glorioso ser alto, majestoso e poderoso. Fez sinal unido infinito ao infinito e com voz que fazia vibrar cada átomo da mente e do corpo, perguntou se estava tudo pronto. Uma luz flamejante brilhou vindo das substâncias que compõem o painel até torná-lo qual espelho de luz viva. No momento alterou-se para um aspecto claro, cristalino, tornando-se uma tela cósmica na qual quadros vivos em todas as dimensões podiam ser retratados sem que o limite do espaço pudesse ser observado. Era por si mesmo evidente que tudo aquilo que tivesse ocorrido ou que pudesse ocorrer em qualquer tempo, por toda a eternidade, poderia ser tornado visível nessa tela se a inteligência de Beatriz assim o desejasse. Então vamos, tudo isso aqui é narrativa de Saint Germain. É bem profundo, bem interessante, que nos dá luz, paz, saúde e elevação na beleza da narrativa. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxar e vamos sentir que a luz divina está em nós. Pés separados no chão. Entrelace as mãos encostando os polegares. Vamos ler o livro Mistérios Desvelados, Ensinamentos de Saint Germain. Provas vos foram exibidas que somos nós realmente, que governamos a riqueza do mundo e a empregamos apenas para experimentar a força da alma do indivíduo. É sempre um crédito concedido àqueles que deveriam ser bastante fortes para empregá-lo construtivamente. Poucos, bem poucos realmente, passam por esse teste diante da
da tentação existente à larga, hoje em dia no mundo. Se quiséssemos, poderíamos elevar mais humilde dos filhos de Deus, que estivesse suficientemente preparado à riqueza, ao poder e à proeminência. Se acaso assim procedendo, muitos outros pudessem receber auxílio. Depois de examinar outros vasos repletos de joias, voltamos ao salão do conselho. Olhando para a porta pela qual havíamos penetrado nesse salão, pela primeira vez vi meus entes queridos, Lotus e nosso filho, aos cuidados de um dos mestres selecionados, e Saint-Germain disse ser conhecido como Amém. Depois de trocarmos cumprimentos, fomos levados a nos sentar diante do painel da parede leste. Em grupos de 3 a 12, vieram-nos abençoados da hóstia, ascensionada em número de 70, que também se sentaram. Grande quietude caiu sobre toda a assembleia e por alguns momentos fez silêncio de ansiosa expectativa. Uma bola de suave luz branca começou a se formar na frente do painel, aumentando rapidamente o brilho e tamanho até tornar-se um oval de pelo menos 2 metros de altura. Como que assim da própria luz surgiu um glorioso ser alto, majestoso e poderoso. Fez o sinal unido infinito ao infinito e com voz que fazia vibrar cada átomo da mente e do corpo, perguntou se estava tudo pronto. Uma luz flamejante brilhou vindo das substâncias que compõem o painel até tornar o qual espelho de luz viva. Um momento alterou-se para um aspecto claro, cristalino, tornando-se uma tela cósmica na qual quadros vivos em todas as dimensões podiam ser retratados sem que o limite do espaço pudesse ser observado. Era por si mesmo evidente que tudo aquilo que tivesse ocorrido ou que pudesse ocorrer em qualquer tempo, por toda a eternidade, poderia ser tornado visível nessa tela se a inteligência diretriz assim o desejasse. Então vamos, tudo isso aqui é narrativa de Saint-Germain. É bem profundo, bem interessante, que nos dá luz, paz, saúde e elevação na beleza da narrativa. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxar e vamos sentir que a luz divina está em nós. Pés separados no chão. Entrelace as mãos encostando os polegares. Vamos ler o livro Mistérios Desvelados, Ensinamentos de Saint-Germain. Provas vos foram exibidas que somos nós realmente, que governamos a riqueza do mundo e a empregamos apenas para experimentar a força da alma do indivíduo. É sempre um crédito concedido àqueles que deveriam ser bastante fortes para empregá-lo construtivamente. Poucos, bem poucos realmente, passam por esse teste diante da tentação existente à larga, hoje em dia no mundo. Se quiséssemos, poderíamos elevar mais humilde dos filhos de Deus, que estivesse suficientemente preparado à riqueza, ao poder e à proeminência. Se acaso assim procedendo, muitos outros pudessem receber auxílio. Depois de examinar outros vasos repletos de joias, voltamos ao salão do conselho. Olhando para a porta pela qual havíamos penetrado nesse salão, pela primeira vez vi meus entes queridos, Lotus e nosso filho, aos cuidados de um dos mestres selecionados, e Saint-Germain disse ser conhecido como Amém. Depois de trocarmos cumprimentos, fomos levados a nos sentar
Grande quietude caiu sobre toda a assembleia e por alguns momentos fez silêncio e ansiosa expectativa. Uma bola de suave luz branca começou a se formar na frente do painel, aumentando rapidamente o brilho e tamanho até tornar-se um oval de pelo menos 2 metros de altura. Como que assim da própria luz surgiu um glorioso ser alto, majestoso e poderoso. Fez o sinal unido do infinito ao infinito e com voz que fazia vibrar cada átomo da mente e do corpo, perguntou se estava tudo pronto. Uma luz flamejante brilhou vindo das substâncias que compõem o painel até tornar o qual espelho de luz viva. No momento obteve luz para um aspecto claro, cristalino, tornando-se uma tela cósmica na qual quadros vivos em todas as dimensões podiam ser retratados sem que o limite do espaço pudesse ser observado. Era por si mesmo evidente que tudo aquilo que tivesse ocorrido ou que pudesse ocorrer em qualquer tempo, por toda a eternidade, poderia ser tornado visível nessa tela se a inteligência de Beatriz assim o desejasse. Então vamos, tudo isso aqui é narrativa de Saint-Germain. É bem profundo, bem interessante, que nos dá luz, paz, saúde e elevação na beleza da natureza. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxar e vamos sentir que a luz divina está em nós. Pés separados no chão. Entrelace as mãos encostando os polegares. Vamos ler o livro Mistérios Desvelados, Ensinamentos de Saint-Germain. Provas-vos foram evidentes que somos nós realmente que governamos a riqueza do mundo e a empregamos apenas para experimentar a força da alma do indivíduo. É sempre um crédito concedido àqueles que deveriam ser bastante fortes para empregá-lo construtivamente. Poucos, bem poucos realmente, passam por esse teste diante da tentação existente à larga hoje em dia no mundo. Se quiséssemos, poderíamos elevar mais humilde dos filhos de Deus que estivesse suficientemente preparado à riqueza, ao poder e à proeminência. Se acaso assim procedendo, muitos outros pudessem receber auxílio. Depois de examinar outros vasos repletos de joias, voltamos ao salão do conselho. Olhando para a porta pela qual havíamos penetrado nesse salão, pela primeira vez vi meus entes queridos, Lotus e nosso filho, aos cuidados de um dos mestres selecionados, e Saint-Germain disse ser conhecido como Amém. Depois de trocarmos cumprimentos, fomos levados a nos sentar diante do painel da parede leste. Em grupos de 3 a 12, vieram-nos abençoados seres da hóstia, ascensionada em número de 70, que também se sentaram. Grande quietude caiu sobre toda a assembleia e por alguns momentos
flamejante brilhou vindo das substâncias que compõem o painel até tornar o qual espelho de luz viva. No momento alterou-se para um aspecto claro, cristalino, tornando-se uma tela cósmica na qual quadros vivos em todas as dimensões podiam ser retratados sem que o limite do espaço pudesse ser observado. Era por si mesmo evidente que tudo aquilo que tivesse ocorrido ou que pudesse ocorrer em qualquer tempo, por toda a eternidade, poderia ser tornado visível nessa tela se a inteligência diretriz assim o desejasse. Então vamos, tudo isso aqui é narrativa de Saint-Germain. É bem profundo, bem interessante, que nos dá luz, paz, saúde e elevação na beleza da narrativa. Vamos suavizar nosso corpo, vamos relaxar e vamos sentir que a luz divina está em nós. Pés separados no chão. Entrelar seus mãos encostando os polegares. Vamos ler o livro Mistérios Desvelados, Ensinamentos de Saint-Germain. Provas vos foram exibidas que somos nós realmente, que governamos a riqueza do mundo e a empregamos apenas para experimentar a força da alma do indivíduo. É sempre um crédito concedido àqueles que deveriam ser bastante fortes para empregá-lo construtivamente. Poucos, bem poucos realmente, passam por esse teste diante da tentação existente à larga hoje em dia no mundo. Se quiséssemos, poderíamos elevar o mais humilde dos filhos de Deus, que estivesse suficientemente preparado à riqueza, ao poder e à proeminência. Se acaso assim procedendo, muitos outros pudessem receber auxílio. Depois de examinar outros vasos repletos de joias, voltamos ao salão do conselho. Olhando para a porta pela qual havíamos penetrado nesse salão, pela primeira vez vi, meus entes queridos, Lotus e nosso filho, aos cuidados de um dos mestres ascensionados, e Saint-Germain disse ser conhecido como Amém. Depois de trocarmos cumprimentos, fomos levados a nos sentar diante do painel da parede leste. Em grupos de 3 a 12, vieram-nos abençoados seres da hóstia, ascensionada em número de 70, que também se sentaram. Grande quietude caiu sobre toda a assembleia e por alguns momentos fez silêncio e ansiosa expectativa. Uma bola de suave luz branca começou a se formar na frente do painel, aumentando rapidamente o brilho e tamanho até tornar-se um oval de pelo menos 2 metros de altura. Como que assim da própria luz surgiu um glorioso ser alto, majestoso e poderoso. Fez o sinal unido infinito ao infinito e com voz que fazia vibrar cada átomo da mente do corpo, perguntou se estava tudo pronto. Uma luz flamejante brilhou vindo das substâncias que compõem o painel até tornar o qual espelho de luz viva. No momento alterou-se para um aspecto claro, cristalino, tornando-se uma tela cósmica na qual quadros vivos em todas as dimensões podiam ser retratados sem que o limite do espaço pudesse ser observado. Era por si mesmo evidente que tudo aquilo que tivesse ocorrido ou que pudesse ocorrer em qualquer tempo, por toda a eternidade, poderia ser tornado visível nessa tela se a inteligência diretriz assim o desejasse. Então vamos, tudo isso aqui é narrativa de Saint-Germain. É bem profundo,
suavizar nosso corpo, vamos relaxar e vamos sentir que a luz divina está em nós. Pés separados no chão. Relaxe as mãos encostando os polegares. Vamos ler o livro Mistérios Desvelados, Ensinamentos de Saint Germain. Provas vos foram exibidas que somos nós realmente, que governamos a riqueza do mundo e a empregamos apenas para experimentar a força da alma do indivíduo. É sempre um crédito concedido àqueles que deveriam ser bastante fortes para empregá-lo construtivamente. Bem poucos realmente passam por esse teste diante da tentação existente à larga hoje em dia no mundo. Se quiséssemos, poderíamos elevar o mais humilde dos filhos de Deus, que estivesse suficientemente preparado à riqueza, ao poder e à proeminência. Se acaso, assim procedendo, muitos outros pudessem receber auxílio. Depois de examinar outros vasos repletos de joias, voltamos ao salão do conselho. Olhando para a porta pela qual havíamos penetrado nesse salão, pela primeira vez vi meus entes queridos, Lotus e nosso filho, aos cuidados de um dos mestres ascensionados. E Saint Germain